Olá, meu nome é Letícia Matana, sou professora na Universidade Federal de Santa Catarina e eu vou apresentar hoje para vocês o meu trabalho intitulado Lançamento e Análise Estrutural em BIM, disciplina Introdução à Análise de Estruturas. Esse trabalho, então, ele apresenta uma proposta de implantação BIM na disciplina obrigatória com o código ARC 5640, intitulada Introdução à Análise de Estruturas, que é lecionada no segundo período da graduação em Arquitetura e Urbanismo na UFSC. Essa foi uma experiência prática, então, que foi realizada no semestre 2025.1, nessa disciplina, com o foco para lançamento e análise de estruturas usando BIM, e onde foram utilizadas as ferramentas AutoQI Eberic e AutoQI Builder, a partir de uma parceria com a empresa AutoQI Tecnologia. O objetivo desse trabalho, então, é entender o lançamento e a análise estrutural usando o BIM no processo de ensino-aprendizagem. Quanto ao processo, então, foram realizadas aulas presenciais no laboratório de computadores do curso de arquitetura, totalizando 12 horas de aula. A turma ela era de 35 estudantes e ela teve que ser dividida em 2 grupos, devido à falta de espaço físico nesse laboratório de computadores. Ele comporta no máximo 23 estudantes. Então, a gente dividiu em 2 grupos, o primeiro grupo com 17 estudantes no total, o segundo grupo com 14 estudantes, e 4 estudantes optaram por não realizar essa atividade com os softwares. Esse daqui é o projeto de arquitetura que foi utilizado como referência. Ele foi disponibilizado na plataforma Moodle por mim, para os estudantes, no formato IFC. E a partir dessa arquitetura que foi feito o lançamento das estruturas que foram estudadas nessa experiência prática. O primeiro conteúdo estudado, ele foi as estruturas em concreto armado, como esse exemplo que está na tela, usando o software AutoQI Eberic, onde foram lançados os principais elementos, fundações, pilares, vigas e lajes, e usando BIM, colocando as informações necessárias, então, para realizar a análise estrutural. Na segunda parte da experiência, a gente estudou as estruturas em aço. Esse, então, foi o segundo conteúdo estudado. Também a gente testou os principais elementos, pilar, viga, laje e fundações, usando o software AutoQI Eberic. E, por fim, foram estudadas as estruturas em alvenaria estrutural, onde foi lançado, então, foram lançadas as paredes usando esse tipo de solução estrutural para aquela residência, aquela habitação que eu mostrei anteriormente. Esse foi o terceiro conteúdo que foi estudado, e nesse módulo a gente utilizou os 2 softwares da AutoQI, o Eberic para fazer o lançamento das paredes, das esquadrias e alguns outros elementos, o Builder, e o Eberic, então, para fazer a análise da estrutura em si, após o lançamento. Então, o QI Builder foi usado na parte do lançamento da estrutura, das paredes e demais componentes da alvenaria estrutural, e o Eberic foi, então, utilizado posteriormente para fazer a análise dessa estrutura em alvenaria estrutural. Bom, quanto às políticas, a gente utilizou o ambiente virtual Moodle, disponibilizado por essa instituição, pela universidade, onde todos os arquivos foram disponibilizados ali, e também onde eram realizadas as entregas das atividades pelos estudantes. E destaco também que essa foi uma experiência teste para inserção de BIM no novo currículo. Essa disciplina ainda é do currículo antigo e há um novo currículo em tramitação na instituição, e a gente já fez um teste, então, por meio dessa experiência, de como seria utilizar, utilizar um ensino a partir de soluções BIM, dentro de sala de aula. Aqui, então, algumas imagens dessa experiência, a aula de alvenaria estrutural nesse laboratório. A projeção, então, na tela para explicar a partir do projeto como que são as paredes em alvenaria estrutural. Mais um exemplo aqui agora, a aula em aço, estruturas em aço,
E essa foi a experiência que nós realizamos. Eu deixo aqui o meu contato, meu e-mail, caso alguém queira fazer algum contato posterior. Agradeço a atenção de todos. Obrigada.